Oi, boa noite. Meu nome é Letícia Sena, eu sou fonoaudióloga, também sou analista do comportamento pelo Paradigma e atualmente também sou doutoranda pela Unifesp. E, assim, a ideia, né, da gente organizar esse curso introdutório baseado em aba, né, é justamente tornar esse conhecimento acessível, né, a gente ter uma formação de qualidade para acompanhantes terapêuticos, né, a gente vai falar sobre isso. E aí, esse encontro, né, que a gente está promovendo hoje é justamente para vocês conhecerem, né, o que essa ciência se propõe, qual que é a ideia do curso, quem que pode fazer essa formação, né? E vocês também vão ter um sabor de como vai ser as aulas com as próximas palestras, né? Então é isso. Eu também estou ajudando, estou na coordenação, né, desse curso. E a gente está à disposição para tirar dúvidas, inclusive durante o evento, né? Só vocês mandarem as dúvidas, a gente pode responder depois por e-mail também, estamos totalmente à disposição. Então, o tema da minha aula é o que é análise do comportamento aplicada e quem pode cursar essa formação. Vamos lá. Então, o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar hoje, né, é que a aba não é um método, é uma ciência. A gente escuta bastante as pessoas falarem, né, no popular, nas conversas, né, corriqueiras do dia a dia, que a aba é um método de terapia. Não, então não, é uma ciência, como, por exemplo, a matemática, a filosofia, né, que se propõe a estudar o comportamento humano de forma objetiva, a partir do comportamento observável, né? E também se propõe a entender esse comportamento, esses comportamentos a partir da observação e como modificá-los também, né? A aba, ela tem uma ciência, ela é uma ciência, então, com 7 parâmetros, né? Para ser considerada, a intervenção ser considerada baseada em aba, ela tem que corresponder a esses 7 parâmetros. Quais são eles? Então, a sua intervenção, ela precisa ser comportamental. Não, então, o que que isso significa? O comportamento observável é o objeto de estudo, ou seja, a sua análise requer uma mensuração precisa. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer com ser comportamental é que a gente não deve fazer inferências. Eu acho que ele se sentiu triste. Não, é baseado no comportamento observável de fato. Então, como você descreveria para ser comportamental? A criança chorou, sentou na cadeira e colocou as mãos nos olhos, né? Então, e esses comportamentos podem corresponder ao sentimento de tristeza, né? A gente não vai inferir que a criança está triste, inferir coisas que a gente acha que acontece, né? É tudo em cima da descrição. Ela precisa ser analítica, o que significa demonstrar que os procedimentos de intervenção foram responsáveis pela mudança no comportamento, né? Então, de forma analítica, a gente precisa de fato comprovar para os pais, comprovar a partir de um estudo, comprovar para os responsáveis que a intervenção que eu fiz foi de fato que modificou o comportamento. Então, quando eu dei o modelo repetidamente, né, fiz uma retirada gradual de ajuda, por exemplo, para a criança conseguir apontar, ela aprendeu o comportamento de apontar. Então, às vezes, você precisa, a partir de dados, demonstrar isso, né? Que foi a sua intervenção que modificou esse comportamento. Alvo. Ela precisa ser aplicada, que significa o comportamento estudado é importante para a sociedade e para o indivíduo, né? Então, não adianta você querer ensinar um comportamento que não é relevante para o grupo social da criança, para o contexto social da criança, para o contexto socioeconômico da criança. Precisa ser aplicável para a vida dela, né? E para aquele ciclo, né? Da criança ou da pessoa que está numa intervenção aba. Ela precisa ser eficaz, ou seja, a mudança comportamental atingida com a intervenção é significativa, né? Então, essas intervenções de fato precisam projetar mudanças na vida dessa pessoa que são benéficas para ela, né? Ampliando, por exemplo, o nível de funcionalidade, o aumento da independência. Ela precisa de fato ser significativa, se expandir da sua sessão de terapia. Ela precisa ser generalizável, então a emissão do comportamento, né, que tem sido ensinado,
precisa ser apresentado na presença de outras pessoas e em outros ambientes. Então, a gente considera, a grosso modo, que uma pessoa, uma criança, generalizou um comportamento quando ela consegue se comportar daquela mesma maneira em diferentes contextos, para diferentes pessoas. Ela precisa ser conceitual. Então, as técnicas utilizadas na intervenção, ela precisa ser baseada nos princípios básicos da análise do comportamento. E ela também precisa ser tecnológica. Os procedimentos utilizados são precisamente descritos a ponto de poderem ser reproduzidos por outro pesquisador ou outro terapeuta, né? Então, ela precisa ser replicável, precisa ser basicamente muito bem descrita para outras pessoas conseguirem replicar, para ela atingir esse parâmetro de tecnológica, né? Então, intervenções baseadas em aba que não seguem esses 7 parâmetros não são, então, consideradas intervenções de fato baseadas em aba, tá? É, Aí eu gostaria. E por que, né, que a gente. É muito polêmico esse assunto, né? Hoje tem se discutido muito. Por que que os profissionais da saúde, né, o fonoaudiólogo, né, para além da psicologia, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, por que que outros profissionais da saúde precisam considerar fazer a terapia ABA? Por que que os pais das crianças que têm um filho com autismo precisam considerar essa abordagem, né? Então, hoje a gente sabe que a análise do comportamento aplicada é a ciência que tem mais evidência científica para o tratamento e a intervenção de crianças e pessoas, né, com autismo. Então, eu trouxe esse estudo para vocês, né? É o mais recente manual de práticas baseadas em evidência, realizado em 2014. Ele foi publicado na revista Journal of Autism and Developmental Disorders, que tem esse fator de impacto que é significativo, que avaliou basicamente 20 anos de pesquisas de intervenção para o transtorno do espectro do autismo, né? Entre 1990 até 2011, a partir de 9 diferentes bases de dados, e partiu de um total de 29.105 pesquisas, estudos realizados. Então, um número muito alto. Então, o grupo de revisores que entraram em contato com esses estudos era composto por 159 revisores, sendo que todos eram profissionais especialistas de diversas áreas. Eles eram analistas do comportamento, profissionais da educação, da psicologia, da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, com vasta experiência teórica e prática. Importante destacar que, dentre esses profissionais, 53 eram BCBAs, ou seja, eles tinham a certificação americana, é, em análise do comportamento e que é uma certificação internacionalmente reconhecida. Por fim, né, nos resultados desse estudo que eu trouxe para vocês, o manual identificou um total de 27 práticas baseadas em evidências científicas que atingiram a todos os critérios propostos pela revisão, né? Então, elas realmente são válidas cientificamente, elas funcionam. Então, dentre elas tem o DTT, que é um treino por tentativa discreta, a análise funcional, o treino de comunicação funcional, o treino em ambiente natural, treinos naturalistas de intervenção, análise de tarefas, entre outras práticas. E a maioria das práticas são da aba. Então, dessas 27 práticas baseadas em evidência, que foram basicamente identificadas como as que têm mais evidência de que funcionam, 23 dessas 27 são da análise do comportamento, né? Então, e se baseiam nos princípios da análise do comportamento. Então, isso é muito relevante, né? Então, a gente tem, de fato, dados científicos de que as intervenções baseadas em aba, hoje, atualmente, têm um maior número de evidência mesmo, né, na eficácia do tratamento para pessoas com autismo. Por isso que a gente precisa reconsiderar estudar a aba hoje em dia. Então, o que afinal são os operantes verbais, né, da análise do comportamento? São categorias de comportamento denominadas por Skinner, de acordo com as suas variáveis de controle, que são os antecedentes e consequentes, e a sua topografia, que é o tipo do comportamento, que pode ser falado ou escrito. Então, o que são essas contingências, né? Quando a gente fala de contingência, a gente está falando de uma cadeia comportamental, a grosso modo, né? Resumindo bastante.
E por que que é importante a gente saber disso? Porque é dessa maneira que a gente começa a conseguir estudar, identificar comportamentos e como modificá-los, como a gente registra eles. Então, a gente sempre vai entender essa relação de dependência entre certos eventos para analisar a influência que um determinado evento comportamental pode ter sobre outros eventos comportamentais, para modificar um comportamento. Então, a gente sempre vai descrever o antecedente, o comportamento e a consequência, né? Então, o que aconteceu, a criança, o comportamento-alvo que eu quero mudar é o choro. O que acontece mais frequentemente quando a criança chora? Então, a gente tem que basicamente registrar. Antes do choro, sempre tem algum objeto perto, sempre alguém fala alguma coisa para a criança. O que que acontece, né? E aí, depois desse comportamento, que ela emite o comportamento de choro, qual é a consequência que dão para isso? As pessoas dão atenção para ela, tentam falar com ela, as pessoas dão colo para essa criança. Depois disso, o comportamento piora, aumenta em frequência e intensidade. Então, para a gente conseguir estudar e modificar um comportamento, a gente precisa primeiro, né, conseguir registrar a contingência, a cadeia comportamental que está acontecendo. E aí, os operantes verbais que o Skinner propôs são esses, né? Ditado, textual, ecoico, a transcrição, mando, tato, intraverbal e autocrítico. São basicamente comportamentos que a gente, são operantes verbais, né, que a gente usa para se comunicar e se relacionar, né? E vocês vão ter acesso a todos esses operantes verbais durante o curso. Então, quem que pode fazer essa formação introdutória, né, em aba? Hoje, né, a gente tem uma regulamentação da profissão do analista do comportamento, é uma regulamentação bastante recente, né? O órgão que regulamenta a profissão do analista do comportamento é a BPMC, né? Os Estados Unidos fez uma regulamentação muito antes, fez uma certificação reconhecida internacionalmente muito antes, né? Ai, Por isso, oi? Alguém quer falar alguma coisa? eita. Enter. Bom, acho que alguém abriu o microfone e depois fechou. Desculpem. Então, hoje, né, de acordo com essa regulamentação, qualquer professor da qualquer profissional da área da saúde pode fazer essa formação em análise do comportamento ou cuidadores com cursos livres. E aí, com muito cuidado aqui, a gente já vai falar sobre os cuidadores com cursos livres, que não têm um curso de graduação. Até onde eles podem fazer essa formação, né? Então, introdutória, porque tem uma hierarquia, o analista do comportamento, ele precisa sempre continuar estudando, né? É... Ah, tá, mais uma pessoa entrou na sala. Então, para a formação introdutória, são essas pessoas que podem fazer. Então, é um público bem abrangente. Então, o que que a BPMC propõe, né? Uma hierarquia basicamente com 3 níveis. Então, o aplicador seria a pessoa que precisa ter, no mínimo, algum nível de curso, algum curso livre ou de graduação completo, né? Precisa ser um cuidador, precisa ser alguém formando ou já formado em psicologia, formando ou já formado em pedagogia, né? Ou com algum outro curso livre. E aí o curso introdutório ele precisa ter ao menos 40 horas para a BPMC reconhecer que é um curso de aplicador, né? E que essa pessoa fez um curso de aplicador e está apta a ser um aplicador ABA, né? Então, é exatamente essa a carga horária que a gente propõe no curso aqui na PG Cursos. Então, aqui entram as pessoas que não têm ainda a graduação, nesse nível de aplicador. Aí temos um segundo cargo, né, que é nessa hierarquia, que seria o coordenador. Ele já precisa, aqui o nível de exigência é maior, então se você quiser
tomar decisões no caso que você atende, fazer o planejamento terapêutico, ter mais independência, né? Porque o aplicador ele vai precisar fazer supervisão, né, semanal, ele vai precisar ser acompanhado, ele não vai tomar as decisões, ele não faz o planejamento. Então, se o profissional ele quer ter mais independência e se tornar coordenador, aí ele precisa ter, no mínimo, uma graduação, né, na área da saúde. E ele precisa ter feito uma especialização, né, com essa exigência ao menos, né, de carga horária de 120 horas com horas práticas supervisionadas. O supervisor ABA, por sua vez, ele precisa fazer uma pós-graduação de, no mínimo, 300 horas. Ele precisa ter uma quantidade específica também de supervisões, né? Já ele precisa ter uma formação de graduação na área da saúde e um curso estrito sensu também. Então, ele precisa ter, no mínimo, um mestrado, né, para ser considerado supervisor. Então, o supervisor, ele vai dar supervisão para o coordenador. Ele vai tomar ainda mais decisões no caso, né? Então, aqui é o maior detentor do conhecimento num caso, por exemplo, de uma criança que faz esse tipo de intervenção. Então, aqui eu trouxe essa hierarquia proposta, tirei também da regulamentação da BPMC para vocês entenderem como fica essa hierarquia, né? Então, o supervisor analista do comportamento, ele vai ser mestre ou doutor em análise do comportamento ou em áreas associadas ao desenvolvimento atípico, né? E ele vai basicamente fazer as supervisões, tanto do coordenador quanto do aplicador, ABA. Já o analista do comportamento, que é coordenador do caso, ele vai ser especialista em análise do comportamento, né? Então, hoje, por exemplo, eu ainda estou nesse nível de coordenadora, né? Eu só tenho a especialização completa, não terminei o doutorado. Então, quando eu terminar o doutorado, eu seria, por exemplo, coordenadora, supervisora, desculpa. E aqui os aplicadores, né? Que vão aplicar, vão atender a criança por mais horas nas intervenções ABA e vão ter que fazer a supervisão semanal, não vão ter esse poder de decisão dos casos. Então, quem faz hoje o curso introdutório, que a gente está propondo aqui de 40 horas, vai estar nesse cargo, né, de aplicador. E vai precisar do seu supervisor. Frequentemente, no Brasil, a gente vê casos em que tem apenas, na hierarquia, o coordenador e o aplicador. Não tem o supervisor. Algumas clínicas já têm o supervisor, né? Porque chegar nesse nível de formação não é fácil no Brasil, né? A gente sabe dos déficits de educação, mas a gente tem mudado essa história, né, no Brasil, graças a Deus. Então, quais são as documentos? Aí tem uma certificação, né, que você pode tirar, uma acreditação que você pode tirar na BPMC. Então, para ser considerado aplicador ABA, você teria que apresentar, ou né, esses outros cargos num papel mesmo, você teria que apresentar a sua formação e levar essa documentação. Então, aqui, para você ser considerado, né, continuar acreditado pela BPMC, você precisaria ainda fazer, né, renovações, né, de acordo com a regulamentação da profissão. Então, para o aplicador, anualmente você precisaria fazer essa renovação, né? E precisaria comprovar o mínimo de horas práticas supervisionadas que você fez no ano, mínimo 4 horas no mês, né? Para ser coordenador, você renova a cada 3 anos e precisaria ter, ao menos também no mínimo, 4 horas supervisionadas no mês. E o supervisor 2 horas supervisionadas num ano. E também precisa renovar a cada 3 anos. Então, se você trabalha com análise do comportamento, fez um curso de 40 horas e ainda não é acreditado, não é que você não pode continuar aplicando, não é que você não pode continuar atuando, você pode. Mas agora que é uma profissão que tem regulamentação, que tem organização, existe muito incentivo, né, para você fazer a acreditação e renová-la, né? Porque a gente tem aqui é viável você ser acompanhado, você ter mais organização nos seus atendimentos, não aceitar cláusulas ou questões que são de relação que são mais abusivas, né?
É para isso que as profissões precisam de regulamentação, para a gente entender até onde que é o nosso limite, o que a gente deve, o que a gente não deve aceitar. Então, eu incentivo fortemente vocês a fazerem a acreditação, tá? E é isso. Essas são as referências. Então, eu deixei aqui o meu contato. Me sigam no Instagram. Está como FGA underline Letícia Sena. Eu sou proprietária do Instituto Índigo. E aqui eu deixo o convite também para vocês darem uma olhada nos dois livros que eu participei esse ano, né? Acabei de ter um lançamento agora, na sexta-feira, do segundo livro. Então, eu fico à disposição. Espero que vocês façam um bom proveito, né, tanto da aula quanto dos livros, se tiverem esse interesse. Obrigada.